querido aluno, querida aluna. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto ângulo no componente curricular de matemática. Hoje nós vamos estar falando precisamente sobre medindo ângulos. Vamos lá entender um pouco? Eu falei para vocês que em aulas posteriores eu estaria falando para vocês sobre ângulos ainda. E hoje nós vamos estar falando exatamente sobre tipos de ângulos. Os ângulos são classificados conforme suas medidas. E eu trouxe para vocês aqui uma tabela, onde eu estou representando uma diversidade de ângulos, suas medidas e as suas representações. Aqui, o primeiro ângulo que eu apresento é o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Temos a sua representação na sequência. Temos um ângulo reto, que é igual a 90 graus. Você pode estar observando. Temos o ângulo obtuso, que é o ângulo maior do que 90 graus. Temos o ângulo volta e meia, que é o ângulo igual a 180 graus. E temos o ângulo volta inteira, que é o ângulo igual a 360 graus. Você pode estar observando as representações de como seriam esses ângulos, essas representações angulares, e também em qual situação do nosso dia a dia você pode estar observando uma representação como esta, certo? Então, vamos observar na sequência o que eu tenho para vocês. Você sabia que o transferidor é o objeto utilizado para as representações angulares? Principalmente você, estudante, quando está estudando o assunto, fazendo as representações e estudos, aí para despertar ainda mais os seus conhecimentos. Se você observar neste transferidor, nós temos um ângulo de 90 graus, observando a linha, tá? E ele, no caso, é classificado como um ângulo reto. Já que na sequência eu trouxe o transferidor completo, que é uma volta inteira como esta, como você observa aqui no transferidor, que nós temos um ângulo de 360 graus, tá? Então, eu trouxe também uma outra curiosidade para você, que é o ofício do pedreiro. Você pode estar acompanhando essa história que eu vou falar para você aí no seu livro didático, na página 207, tá? Você vai notar que a história dos profissionais também é dotada de história, dotada de conhecimentos, de utilizações de conhecimentos interdisciplinares. Olha só, o ofício de pedreiro é um dos mais antigos que existe. De modo rudimentar, desde tempos muito antigos, construir locais para se abrigar tornou-se uma das tarefas dos nossos antepassados. Pedras e tijolos foram matéria-prima na edificação das cidades. No Brasil, os primeiros pedreiros chegaram em 1543, acompanhados pelo governador-geral Tomé de Souza. Esses profissionais vieram com a missão de defesa também e de edificar uma fortaleza de pedra e cal, cujo objetivo era a defesa das terras recém-descobertas. Porque a gente sabe que o Brasil foi descoberto e aconteceu nele uma diversidade de exploração. Então, houve-se a necessidade de buscar uma proteção, onde a edificação, pelo trabalho do pedreiro, foi fundamental. E você pode estar observando que o pedreiro, nas suas edificações, também utiliza diversas medidas, onde certamente os ângulos estão presentes, para que as suas edificações tenham o formato que eles pretendem, que foi projetada aquela
construção de determinada obra, a qual ele está executando. Trouxe também para você uma outra curiosidade, que é a Torre de Pisa. Vamos conhecer um pouco? Projetada para abrigar os sinos da Catedral de Pisa, a torre começou a ser edificada em agosto de 1173 e foi concluída apenas em 1319 com a construção do último andar. A Torre de Pisa começou a inclinar em 1178, quando teve início a construção do terceiro andar, segundo apontam algumas pesquisas, e inclinação, ou seja, a inclinação da torre está relacionada ao terreno instável onde foi edificada. Na década de 1990, a torre passou por um trabalho de restauração, fazendo com que a sua inclinação fosse reduzida. Então, queridos alunos, são curiosidades como essas que ajudam você a relacionar seus conhecimentos ao nosso dia a dia. Você observe que a história, a matemática e outras disciplinas estão relacionadas também à realidade, à nossa vida no meio social também. E aí, vocês observaram como é cada ângulo, como é o seu formato, as suas medidas? Eu espero que você tenha aproveitado muito para entender sobre o assunto. Capriche por aí e até a próxima!